Em 78, a corrida estava mais que consolidada no esporte a motor mundial. Criada em 1923, a ideia inicial era para ser uma prova trianual, ou seja, a cada 3 anos. As histórias são muitas e continua tendo até os dias atuais. À época, a prova tinha vivido o domínio de Bugatti, Bentley e Alfa Romeo no período entre guerras. Depois veio a tragédia de 55 e a retirada da Mercedes, em meio ao ódio do torcedor francês contra a Jaguar, que perdura até os dias atuais. A pista de La Sarthe viu também o domínio da Ferrari ser quebrado por um tetra esmagador da Ford e uma rivalidade quase doentia entre as montadoras. E no fim dos anos 70, quem encabeçava a lista de favoritos era uma Alpine e Porsche, que dominaria a década seguinte. Mas para o Brasil, a prova ainda não tinha emplacado. Com exceção de José Carlos Patti, vice em 73, nenhum outro piloto conseguiu grandes resultados ou não teve sequência. As participações brasileiras na prova eram pontuais, com nomes do calibre de Nano da Silva Ramos, Fritz Doren e Christian Heinz. Aliás, Fritz encerrou sua carreira após um grave acidente na pista em 60 e Christian, apelidado de Bino, foi vítima fatal da pista em 63. Pois bem, no meio de 75 carros que se inscreveram para aquela, que era a 46ª edição da prova, um deles chamava a nossa atenção. Com o apoio de Charles Nakati, então presidente da CBA, um Porsche 935/77 estaria na pista numa empreitada brasileira, iniciativa de Alfredo Guaraná Menezes, junto de Alain Vinat, que trabalhava na equipe Gladson, que o piloto defendia na época na Fórmula Volkswagen 1600, que era a principal categoria do automobilismo brasileiro naquele momento. Guaraná também já tinha sido campeão da Fórmula Super V. Empresas nacionais apoiaram a jornada, entre elas a Coca-Cola, Gladson, Center Fabril e Grupo Mondelo. E junto a Alfredo estariam também Marinho Amaral e Paulo Gomes. O primeiro era um dos principais pilotos da Divisão 1, enquanto Paulão já era um piloto consolidado, especialmente em provas de longa duração. O desafio também contou com Claude Leguezec, que fez a ponte entre os brasileiros e Henri Katia, dono da equipe que serviu de suporte para o trio. No ano anterior, o mesmo Porsche 35 foi terceiro, pilotado por Claude Balolena, Jacques Borrat e Peter Gregg. Ou seja, podia não ser o mais potente, mas era um excelente carro. A pedido de Paulão, a equipe foi rebatizada como Katia Team Patti. Longe de soar piegas, era uma bonita homenagem ao piloto, vencedor do GP do Brasil de 75 e que se foi cedo demais num acidente aéreo 2 anos depois. O trio foi recebido na França por Olivier Chandon, herdeiro dos fabricantes da champanhe, que virou a bebida da vitória no automobilismo. Chandon, vejam só, correu de Fórmula Volkswagen 1600 na corrida de homologação de Jacarepaguá para a Fórmula 1. Em meio à expectativa para a prova e a presença em uma festa na Côte d'Azur, a convite de Chandon, vieram os primeiros treinos. O Porsche predominante em vermelho e amarelo, com detalhes em branco, pesando seus 1.025 kg com 700 HP de potência e muita pressão aerodinâmica, trouxe a primeira preocupação. Marinho não se enturmava com o carro e virava tempos muito altos. Guaraná também estava se adaptando ao carro e Katia precisou pressionar, deixando Balolena de sobreaviso para substituir a um deles. Coincidência ou não, Marinho melhorou seu tempo em quase 20 segundos e Guaraná em 16. Paulão foi para a classificação e o trio conseguiu a 23ª posição. Os 3 pilotos não tinham ilusões de grandeza para a disputa e o plano foi traçado de maneira simples. A estratégia era fazer o mínimo possível de reabastecimentos, evitar grandes problemas mecânicos e levar o carro até o fim sem sobressaltos. Já se sabia que os modelos 935/78, favoritos do Grupo 5, mesma classe do trio brasileiro, sofreria muito com consumo, especialmente o carro pilotado por Manfred Schurter e Rolf Stommelen, apelidado de Moby Dick. Então surpresas poderiam acontecer. E em Le Mans, elas sempre acontecem. No início da edição, Paulão estava no comando e se empolgou, tanto que na primeira volta passou em 18º. Aí recebeu um pedido de calma de Henri Katia. O piloto entendeu o recado e caiu para a 28ª posição ao fim da primeira hora. Mas a estratégia começou a dar frutos quando a corrida se aproximou da metade. O carro 41 já aparecia no top 15 e passada a madrugada virou top 10. Enquanto os adversários empilhavam problemas, o único susto que o trio enfrentou foi um pneu estourado, quando Marinho estava no comando e brilhantemente teve calma e controle para levar o carro aos boxes. Aliás, as paradas
foram de causar inveja a todos. Nenhum atraso, nenhum contratempo, tudo funcionou certinho. Com tudo isso, um bom resultado era só questão de mais algumas horas, e ele veio. Um sétimo lugar na geral, com 329 voltas completadas, 40 menos que os vencedores Didier Pironi e Jean-Pierre Josso, com o Alpine A442 de motor Renault Turbo. E para completar o desempenho memorável, na classe, o trio foi o segundo colocado, chegando à frente do Moby Dick já citado. Só ficaram atrás de outro 935/77 da Kramer Racing, com Jim Busby, Chris Cord e Rick Knopp. O resultado foi tão espetacular que nos dias correntes, já passados 47 anos, ainda assim é um resultado celebrado pelos amantes do esporte a motor, especialmente por Paulo Gomes, que considera aquela prova como a mais importante da sua carreira. E deve ter sido importante também para a equipe Katia, que em 79 não passou do 15º lugar. Nenhum dos três retornou alemã e nem mesmo seguiram carreira internacional. Marinho seguiu nas categorias nacionais até partir em 88 no acidente de trânsito em São Paulo. Guaraná ganhou a Fórmula VW por mais 2 vezes, mudou-se com êxito para a Fórmula 2 brasileira e seria depois uma espécie de mentor do início da carreira de Hélio Castro Neves no automobilismo. Acabou nos deixando em 2017, em decorrência da falência múltipla dos órgãos causada por uma cirrose hepática. Já Paulo Gomes, que tinha corrido na Fórmula 3 britânica em 76, foi para a Stock Car e se tornou um dos maiores nomes da categoria, como já falamos aqui no canal. Os três não conheciam a prova em Le Mans, aceitaram o desafio e fizeram bonito. Com certeza, em algum lugar, o Moco sorriu com a homenagem bem feita. E histórias dessa aventura não faltam. A mais famosa delas, na festa lá na Corte da Azur, o Paulo Gomes dando aquela apalpada no bumbum da Catherine Deneuve, que essa história, quem é do ramo do esporte a motor conhece e ri até os dias atuais de lembrar disso. Gostaram da lembrança, pessoal? Gostaram. E depois disso, depois dessa aventura, os brasileiros começaram a participar muito mais. Veio o vice do Raul Boesel, veio o vice do Bruno Senna, vice do Lucas de Grassi. A gente ainda persegue a nossa primeira vitória na categoria geral, já que em classes a gente tem um monte de vitória. Será que ela vem esse ano? Vamos torcer, pessoal? Vamos torcer bastante. Semana que vem tem mais vídeos, então já sabem. Deixem seus likes, deixem seus comentários, inscrevam-se no canal e logo logo a gente volta com mais conteúdo aqui no canal do Papo Veloz, certo? Grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau!